Eu convido o nosso presbítero que estará ministrando a palavra para nós hoje. Aplauda ao Senhor pela vida do seu servo. Aleluia. Estenda novamente as suas mãos, vamos orar pelo nosso presbítero. Querido Deus, querido Pai, queremos orar pelo Teu Filho, Senhor, que traz a Tua mensagem hoje. Nós sabemos, ó Deus da Glória, que a mensagem mais importante que o mensageiro. Então, nesta manhã, ó Deus da Glória, queremos que a mensagem seja impactante, ó Deus da Glória. Que ela continue, Senhor, a ser aquela palavra que nos fere, ao mesmo tempo que nos conforta, ó Deus da Glória. Não queremos nenhuma coisa que o nosso coração simplesmente deseja e que já estamos acostumados, Senhor. Esvazie o Teu servo dele mesmo e encha-o de Ti, ó Senhor. Que de tal maneira a Tua palavra transborde nele, Senhor, e possamos ouvir a Tua voz em cada palavra. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja, mais uma vez. Eu vou só pedir para vocês me ajudar, que senão eu vou gritar muito. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, para mim poder me ouvir um pouco melhor e um pouquinho mais grave. Por favor. Começou a chegar aqui. Ok, chego só, dá um pouquinho mais de grave, tirar um pouco de agudo e médio. Senão a igreja não vai me aguentar me ouvir. Minha voz é meio irritante e estridente. Então, dá uma melhorada, né? Igreja, estamos passando aí por um momento de luto, de alegria, de vários sentimentos e pensamentos. Algumas pessoas estão tendo até ansiedade e tal com as coisas que aconteceram no Brasil. Mas uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, por isso a gente não deve se abalar, a gente não deve temer, mas pelo contrário, nós devemos confiar e crer. E o nosso pastor tem trazido uma série que, mais do que nunca, ela é totalmente propícia para a igreja. Deus tem dado direções ao nosso pastor Manuel sobre tópicos que ele tem discutido com a igreja durante as pregações, que é o que, igreja? Posicionamento. E nós vamos seguir nisso, porque posicionamento, ele é vital. O posicionamento de um cristão, ele é vital. Vital tem a ver com vida. Então, se você não entender e não começar a viver o posicionamento que tem sido ensinado, a sua vida está em risco. Como assim, Moisés? Eu vou morrer e tal? Eu vou morrer? Não. Por quê? A Bíblia fala em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Então, para todo aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele está morto espiritualmente. Ele é como a gente vê nesses filmes que tem por aí. Ele é um zumbi, ele é um Walking Dead, alguém morto andando sobre a terra, porque ele está morto para Deus. Nós, os cristãos, nós somos aqueles que fomos vivificados pelo Espírito Santo e hoje vivemos uma vida nova para Deus. Então nós estamos vivos para Deus, e é vital que, como cristão, nós nos posicionemos para que possamos viver essa vida, e esta vida em abundância, como disse Jesus. Porque quando você e eu deixamos de nos posicionar, nós colocamos a nossa vida em risco. Igreja, o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás, o inferno não brinca de ser inferno. E nós, como cristãos, não podemos brincar de ser cristãos. Não tem como hoje eu tô, aqui em cima. Tá tendo, por exemplo, conferência das destemidas. Aí a mulher tá... acabou a conferência das destemidas, tá... nesse momento aqui de baixa, é onde você tá o quê? Suscetível ao ataque das trevas. Sabe por causa de quê? O inferno tá sempre,
1 Pedro capítulo 5, no versículo 6 a 8, você vai ver Pedro advertindo para que a gente se humilhe diante de Jesus Cristo, para que Ele possa trazer o livramento, para que Ele possa trazer a recompensa. Mas ele adverte no versículo 8 que Satanás, o inimigo, está como um leão ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Você acha que Satanás tira folga? Você acha que ele fica cansado? Não. E assim temos que ser nós. Nós não podemos parar, nós não podemos deixar de vibrar, de estar em alta, de estar conectado, de estar vivo. Nós não podemos descansar, nós precisamos estar posicionados. A Bíblia fala que Jesus já venceu Satanás. Romanos capítulo 16, versículo 20, vai dizer que em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos. E isso é uma promessa, é o mas ainda não é. É o foi, mas ainda vai ser. A Bíblia tem essa dualidade, coisas que aconteceram no passado, mas que ainda vão se revelar no futuro. Você encontra isso várias vezes na palavra. Mas a questão toda é uma promessa, Deus vai esmagar. Jesus já venceu ele na cruz. Jesus já venceu, Jesus já está sentado no alto e sublime trono. Efésios, no capítulo 2, vai dizer que ele está sentado acima de todo poder e autoridade. E ele também fala que nós, como igreja, estamos assentados com Cristo. É o mas ainda não é. Por quê? João 16 vai dizer que no mundo tereis, mas tende. Esse é o não é, porque mas não é. Ou seja, você está sentado com Cristo, mas ainda tem aflição, tem tribulação, tem coisa para vencer nessa terra. E Satanás não cansa, ele não para. E se você parar, se você sair da posição, irmão, você está colocando a sua vida espiritual em risco. Se você vacilar, você pode simplesmente cair numa... Está bebendo da água da palavra dia e noite, noite e dia. As folhas dele não caem. Isso significa vitalidade, força no espírito. Pode ser verão, pode ser inverno, pode ser outono, pode ser ventania, pode ser chuva, pode ter raio, catástrofe. As folhas desse crente não caem. Esse crente é pau para toda obra. Não tem nada que pode parar ele. Não tem nada que pode fazer ele recuar, porque ele é constante no Senhor. É vital. E ainda há promessa para a sua vida. Tudo quanto fizer, prosperará. Meu irmão, você quer viver a prosperidade dos céus? Passe a se alimentar, a beber da água da vida, a palavra de Deus. Você quer mudar a sua vida? Você quer crescer na vida? Passe a beber da palavra de Deus. É promessa para aqueles que são constantes. Porque no momento em que essa árvore resolve... Não, eu como árvore estou plantada aqui. Não, mas não quero ficar mais aqui não. Vou andar daqui para lá. Ela já se afastou das águas. Ela já saiu do lugar aonde ela foi plantada. Deus te plantou em um lugar. Permaneça naquele lugar. Seja fiel àquele lugar. Salmo 18 vai dizer: ao fiel te revelas fiel. Seja fiel a Deus aonde Ele te plantou. Seja fiel ao Senhor no pouco e Ele te colocará no... É assim que Deus trabalha. Deus é o nosso Pai, Ele tem prazer de nos abençoar. Mas como um bom pai, Ele avalia o seu filho. Meu filho não está bem ainda não. Ele ainda não aprendeu o que ele tinha que aprender. Então, preciso corrigi-lo. Preciso educá-lo. Não é o momento de abençoá-lo. Deus sabe das coisas. Deus sabe o que faz. Por isso, igreja, seja constante. Apocalipse 22:11 vai dizer: continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E Jesus diz e aqui é Jesus falando, tá, igreja? É Jesus falando. Jesus está falando de constância. Continue a praticar a justiça, continue a santificar-se. No verso 2 ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho retribuído a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus, no último capítulo da nossa Bíblia, adverte: seja constante. Irmão, constância é um negócio muito sério.
Se você não for constante, você está colocando em risco a sua vida. Porque quando a gente fala de ser posicionados, a gente fala de constância. A gente está trazendo alguns tópicos mostrando aonde a gente precisa se posicionar. Mas nós precisamos ser constantes em todos eles. Em todos os tópicos que foram apresentados. Vou falar melhor, você precisa ser constantes na palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você se expor a essa palavra, mais a dúvida sai do seu coração e mais o seu coração fica cheio de fé, porque Romanos 10 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo está falando, quanto mais você se expõe, quanto mais você está exposto à palavra de Deus, mais há fé no seu coração, mais a fé cresce. Na sexta-feira eu estava falando isso aqui com os leões. Se você quer viver experiências com Deus, você precisa tirar a dúvida do seu coração e precisa o seu coração estar cheio de fé. Você precisa andar em fidelidade, você precisa andar em lealdade, você precisa andar em obediência à palavra de Deus, porque a fé é isso. A fé é fidelidade, é lealdade, é obediência. Não adianta você falar para mim ou falar para Deus que você crê se você anda em desobediência à palavra, se você não é constante na palavra de Deus. Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o meu coração. Não adianta eu falar, não, eu creio em Deus, eu creio que Ele pode fazer, mas no primeiro momento eu desvio da palavra, eu sou inconstante, eu perco o meu posicionamento. Tiago fala, você diz que tem fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago ousou falar, não adianta você só falar da boca para fora, eu quero ver a obra, me mostra o fruto, porque se você é árvore, está plantada em ribeiro de água, você tem fruto, e o fruto representa as obras de fé, as obras de santidade, as obras que são supostamente, que devem ser feitas pelo cristão. Tiago fala, capítulo 2 de Tiago, você crê que Deus existe? Ah, legal. Os demônios creem e eles tremem. Só que o demônio não se arrepende. O demônio não obedece. O demônio não tem redenção. O demônio vai queimar eternamente no lago de fogo. E se eu e você não nos posicionarmos em constâncias e vivermos um dia sim na igreja, um dia não na igreja, um pé na santidade, um pé no pecado, nós estamos cavando a nossa própria cova. Deus preparou o lago de fogo para o diabo e seus anjos, não foi para os homens. Se Deus entendesse destruir o homem, Ele teria destruído há muito tempo atrás. Não, mas a Bíblia vai nos dizer que, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele nos amou. O amor é um atributo de Deus, é quem Ele é. Mas Deus também é justiça. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas haverá um momento de juízo. E todos aqueles que não aceitaram a graça por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que deu o seu corpo, deu o seu sangue, morreu naquela cruz por mim e por você, todos esses verão a justiça eterna de Deus no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Não tem brincadeira, ou você é, ou você não é. Se você está vivendo uma vida de brincadeira, você está perdendo tempo, amigo. Você está perdendo tempo, porque você está enganando a si mesmo, e Deus te conhece. Precisamos ser constantes. O próprio Jesus Cristo nos advertiu. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o santo a santificar-se. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Constância. Constância. A Bíblia tem vários exemplos de homens e mulheres que andaram em constância. Mas uma mulher, igreja, me chama a atenção. Maria. Maria, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Marta. A Bíblia fala dessa mulher
E nas 3 cenas que essa mulher aparece, ela está na presença de Jesus e aos pés de Jesus. Eu olho o testemunho dessa mulher e isso me constrange. Por quê? A Bíblia fala, por exemplo, de Davi. E mostra como Davi foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos falar de Davi sobre posicionamento. Mas Davi, a Bíblia também mostra os seus erros, o que é muito bom para que a gente aprenda com os erros deles. Mas quando você olha para a vida de Maria, você vê essa mulher na presença de Jesus e aos pés de Jesus. Você poderia falar, por exemplo, de Noé. Um homem posicionado, um homem que recebeu a palavra de Deus. Por causa de que Noé recebeu aquela palavra e ele creu naquela palavra, ele condenou uma geração inteira. Porque ao receber a palavra de Deus e começar a construir a arca, ele pregou a palavra, ninguém acreditou nele. Quando ele terminou a arca, ele entrou e o mundo inteiro foi água abaixo, literalmente. Mas Noé, quando saiu da arca, se embebedou. E ele perdeu a noção. Percebe? Eu poderia falar de Moisés, meu xará, o grande homem, vulto do Velho Testamento, o homem da lei, o homem que abriu o Mar Vermelho, o homem das pragas, as 10 pragas do Egito. Deus usou a vida de Moisés para julgar o Egito. Mas Moisés, em dado momento, perdeu a paciência e era para tocar na rocha. E ele bateu na rocha. E você vê ao longo da Bíblia os homens sendo usados por Deus, se posicionando em Deus, e esses homens fazendo coisas certas e sendo bênção para gerações, inclusive para nós. Mas quando você olha para Maria, você não vê erro, você só vê presença de Jesus e aos pés de Jesus. E chama a minha atenção o posicionamento dessa mulher, porque é um posicionamento de fé. É um posicionamento de alguém que ama Jesus. É um posicionamento de alguém que anseia pela presença de Jesus. É um posicionamento de alguém que não está preocupado com quem está olhando do lado. Ela só está focada em Jesus. E a Bíblia vai falar em Romanos, no capítulo 13, que nós temos que focar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você quer andar posicionado, foque em Jesus. Se você quer andar realmente em posição, quer ser constante, foque em Jesus. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus não faria isso? Será que Jesus agiria assim? Como será que Jesus reagiria nessa situação? Maria estava focada em Jesus. Maria era devota a Jesus, de um nível que não aparece ninguém na Bíblia assim. Apareceu onde ela está? Na presença de Jesus, aos pés de Jesus. Apareceu de novo onde ela está? Na presença de Jesus, aos pés de Jesus. E quando eu falo de Maria, eu quero que você abra a Bíblia em Lucas, no capítulo 10, no verso 38. É a primeira... Se você pensar numa sequência cronológica, é a primeira vez que Maria entra na história. Ah, Moisés, você está falando de Lucas 10, mas em Lucas 7 tem uma outra mulher lá que dizem que é Maria. Não, não é Maria. Em Lucas 7 tem uma mulher lá que quebra um vaso de alabastro, enxuga os pés de Jesus com os cabelos, mas ela não é Maria. Aquela mulher está numa outra cidade, ela não está em Betânia. Aquela mulher, ela é uma pecadora, conhecida como pecadora, e ela está na casa de um homem chamado Simão, o fariseu. Maria, quando unge os pés de Jesus, ela está em Betânia, ela está na casa de Simão, o leproso, não o fariseu. Então não confunda Maria com a mulher pecadora. A mulher pecadora tem a sua parte na história, mas eu estou falando de Maria. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Lucas 10, 38 vai dizer: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa
com o fato de minha irmã ter me deixado, que eu fique sozinha na cozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta boa parte não será tirada. O cenário me parece ser o primeiro encontro de Jesus com Marta, Maria. Eu não sei se Lázaro estava lá, mas a Bíblia deixa muito claro que quem está recebendo Jesus em sua casa é Marta. Muito provavelmente Maria era a irmã mais nova e morava com Marta. E como qualquer pessoa que quer receber bem alguém, você recebe a pessoa, você coloca uma água na mesa, você coloca um pão na mesa, você coloca uma fruta na mesa, você tenta receber aquela pessoa da melhor forma possível. E os judeus não são diferentes, eles tinham costumes e tradições daquela época que ao receber uma pessoa, eles pediam o escravo para ir lá e lavar o pé daquela pessoa, pegavam um tipo de um óleo e ungia a cabeça daquela pessoa, preparavam uma mesa para que aquela pessoa se sentasse na mesa com ela. Porque você só recebia pessoas na sua casa se você quisesse ter comunhão com ela. Você só sentava na mesa com uma outra pessoa, os judeus, se você quisesse ter comunhão com ela. E Marta estava fazendo exatamente o que o padrão diz. Jesus era famoso naquela época já. Jesus já havia feito milagres, a fama dele já havia se espalhado. E ela estava recebendo Jesus, o mestre, o profeta. Ela estava recebendo alguém muito importante e seus discípulos, e ela tinha que fazer o melhor. Mas a Bíblia deixa muito claro, Marta estava agitada. Marta estava preocupada com muitos serviços. A Bíblia está apontando para um comportamento fora do normal. O que estava acontecendo ali? Verso 40 diz que ela estava agitada, fora do normal, ocupada com muitos serviços. Mas quando a Bíblia fala de Maria, Maria estava aos pés de Jesus. Você acha que Maria não ajudou Marta a receber os convidados? Com certeza ela ajudou. Tanto é que Marta vai dizer, você não se importa de ter deixado ela ficar aí? Em vez de me ajudar na cozinha? Ou seja, aparentemente ela tinha ajudado na recepção e acabando o que ela tinha de fazer, ela se sentou para ouvir. E Marta continuou agitada, preocupada com muitos serviços. E ela chega ao ponto de ir a Jesus no meio dos discípulos, muito provavelmente interrompendo o ensino de Jesus, e fala, ei, ó Jesus, você não está ligado na minha irmã? Imagina a cena. Imagina a cena. Ela chega lá, chama a atenção de Jesus, reclama, e ainda dá uma ordem para ele. Veja. Então se aproximou de Jesus e disse, o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? E aí ela vai dar uma ordem, diga que venha me ajudar. Marta reclamou. Deu uma ordem para Jesus, no meio de várias pessoas. Eu não sei quantos discípulos estavam ali. Pensem na cena. A Bíblia não registra, por exemplo, Maria se defendendo. A Bíblia não registra Maria falando, não, mas eu já te ajudei. Mas Maria não tenta se justificar, porque o crente não se justifica. Aleluia. O próprio mestre interviu em favor. Ele falou, Marta, Marta. Sabe quando você é pequeno, que você é moleque? E o seu pai fala assim, Moisés, Moisés. Alice, Alice. Tuane, Tuane. Fernando, Fernando. Lá no Brasil, quando um pai fala o nome da gente 2 vezes, significa que você está fazendo besteira. Se liga e back off. Volta para trás, irmão. Porque você está fazendo coisa errada. E Jesus responde ela com toda elegância. Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que a gente vê aqui de cara? Marta está com o foco errado. Marta está com o foco errado, preocupada com as coisas erradas, inquieta com as coisas erradas, enquanto Maria está com o foco correto.
Marta está preocupada com as coisas da casa. Marta está preocupada, de repente, em se mostrar, em aparecer. Nossa, veja como eu recebi bem o Mestre Jesus de Nazaré. Olha, veja quantas comidas e bolos eu fiz. Vejam quantos sucos e vinhos eu ofereci. Vejam quantas coisas a gente ofereceu para os discípulos dele. Marta está preocupada com performance. Marta está preocupada, de repente, com o que vão falar dela. Marta está preocupada em brilhar. E Maria só está preocupada em olhar a Jesus. Maria só está preocupada em estar aos pés de Jesus. Maria está preocupada em ouvir Jesus falar. Maria está preocupada com a presença de Jesus. Enquanto Marta está focada em aparecer, em querer brilhar. Marta está focada em qualquer outra coisa menos na presença. E Jesus fala: Marta, uma coisa só lhe importa. Essa é a boa parte, ela não vai ser tirada de Maria. Maria escolheu a boa parte. De cara você percebe o que é a boa parte, o que realmente importa, o que realmente é necessário. É estar aos pés de Jesus, olhando para Ele, ouvindo Ele falar, contemplando a sua glória, contemplando a sua presença, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Isso é o que importa para Maria, e isso é o que deveria importar para a igreja, isso é o que deveria importar para mim e para você. Contemplar a presença. Maria escolheu a boa parte. E nós, igreja, estamos preocupados com o quê? Maria, veja, olha para a presença, está na presença, e Marta, demasiada, too much, está lá focada na performance. Você vê um contraste muito claro. Mas mesmo nesse contraste, quando Marta age da forma que agiu, Jesus ainda é gentil e elegante. Só uma coisa importa. Se liga, Marta. Foca. Presta atenção. Alguém preocupado com a presença e posicionado na presença. E eu estou preocupado com o serviço, sem foco na presença. Marta não estava errada em ter começado a receber as pessoas. Só que ela passou do limite. Maria estava com ela ajudando, mas ela, quando percebeu que o que tinha que ser feito foi feito, ela foi. Marta não. E muitas vezes assim somos nós. A igreja está crescendo. Algumas pessoas já me ouviram falar, ativismo. Ativismo é algo que mata o crente dentro da igreja sem ele perceber. Por quê? Ele começa a se envolver numa obra, ele começa a se envolver numa atividade, noutra atividade, outra atividade, ou mesmo frequentando todos os cultos, todos os momentos, mas ele não tem nenhum tempo de secreto na casa dele. Ele não tem nenhum tempo onde ele fica realmente focado na presença. Deixa eu ouvir o que Jesus tem para falar. Deixa eu ouvir o que Jesus tem para me dizer. Deixa eu aqui contemplar e só ficar olhando. Está aqui de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, se envolve em tudo, mas não tem tempo para contemplar a presença. Estar na igreja, estar no momento de culto, faz parte de ser cristão, mas se você não tem vida no secreto, se você não tem vista de contemplação da presença de Deus, tem algo errado. De repente você vai começar a se preocupar mais com a sua performance do que com a presença. Sabe, eu creio que nós temos que entregar o melhor para o Senhor, mas isso não pode custar o meu tempo de contemplar a presença. Isso não pode custar o meu tempo de estar na presença de Deus. Eu preciso fazer o melhor, mas eu preciso ter o meu tempo de secreto. Eu preciso ter o meu tempo onde eu vou ouvir o Mestre falar. Eu preciso ter o meu tempo onde eu estou nos pés de Jesus. Sabe qual de quê? Nesse momento aqui, Maria não tinha problema nenhum. Estava tudo bem. Mas e quando chega o problema? E quando chega a hora complicada, a hora mais escura? Aonde você vai ir? Porque estar no secreto com Jesus Cristo significa criar intimidade. Estar aos pés de Jesus ouvindo falar significa criar intimidade. E nós precisamos ter uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de intimidade com a presença do Espírito Santo de Jesus. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, Ele é o Espírito de poder, Ele é o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, Ele é o Espírito que revela a palavra. E se eu não tiver uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Jesus Cristo, eu não tenho
nada. Pessoas podem falar bem. Pessoas podem tocar bem. Pessoas podem limpar bem. Pessoas podem fazer contabilidade bem. Pessoas são capacitadas de maneira natural a fazer coisas bem. Ela estuda, aprende e ela vai fazer aquilo bem. Mas, irmão, sem a presença de Deus não vale nada. Sem a presença de Deus não tem efeito algum na vida das pessoas. Você pode até emocionar ela. Você pode emocionar uma pessoa com a sua maneira linda de tocar, de falar, de ajudar. Mas não vai ter transformação, porque não tem presença do Espírito Santo naquilo que está sendo feito. Nós temos que ter cuidado com o ativismo, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós precisamos de secreto. Uma palavra, o ministério de louvor dessa igreja, secreto. Eu já tive em lugares onde eu vi ministérios de louvor perfeitos, melhor do que o próprio artista da música, mas não tinha presença. Eu já vi um irmão que mal sabia tocar um violão, uma irmã que mal sabia tocar o violão, mas ao abrir a boca e fazer aqueles 3 acordes, a glória vinha. Eu já vi irmãos que têm uma dialética, uma fala perfeita, fala tudo certo, prega muito bem, conhece a palavra como ninguém, mas não tem presença. E já vi irmãos que não sabem falar direito, trocam as letras no português, não fizeram nenhum curso de teologia, mas porque tem presença, quando fala um versículo e fala Jesus é bom, a glória vem. Irmãos, eu não estou aqui dando justificativa para ninguém se esforçar. Nós precisamos nos esforçar, mas a que custo? A que custo? Nós precisamos nos esforçar, mas a performance nunca pode estar acima ou à frente da presença. Nunca. Maria, focada na presença. Marta, focada na performance. Veja o próprio Jesus. Jesus, você vai ver várias passagens, por exemplo, Lucas 5,16, Marcos 1,35, Lucas 6,12, Mateus 14,23 e por aí vai. Separei só algumas referências. Aonde Jesus, do nada, ele se retirava para um lugar solitário. E ele se retirava para orar. Eu estou falando de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele parava para ir para o secreto para orar. Ele parava para ir para o secreto para buscar a presença do Pai. E aí vem eu, com a minha 5ª série espiritual em Deus, sabe, reprovado várias vezes, achar que vou fazer as coisas para Deus sem ir para o secreto. Aí vem o crente achando, não, é só saber a harmonia correta, não, é só saber falar as palavras certas, não, é só ser como coach fulano de tal. Não, não funciona. Você vai emocionar pessoas, mas você não vai cumprir o propósito para qual Deus te chamou. Deus te chamou para uma obra, e para que você faça essa obra, você precisa da presença dEle, porque sem Ele, você e eu não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Jesus fala em João 15, sem mim, nada podereis fazer. Nós estamos entrando numa nova era, num novo tempo. De repente vamos ter que nos esforçar mais. De repente vamos ter que fazer mais. Mas não sacrifique o tempo da presença. Não sacrifique o momento da presença. Porque quanto mais presença, quanto mais de Deus na sua vida, menos você se esforça, mais as coisas dão certo, mais você está dirigido, mais você está guiado. E quando Deus está no controle da sua vida, no controle do seu ministério, ninguém e nada vai poder te parar. A Bíblia fala muito claramente em Romanos 8 que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Eu vou repetir aqui o que eu falei nos Leões sexta. Jesus, o Espírito de Jesus Cristo está com você, amém? Tá. Mas agora pensa que é um carro. Jesus, o Espírito de Deus, está no volante e você está no carona, ou é ao contrário? Você está no volante e o Espírito Santo está no carona. Tem gente que fala, não, guiados pelo Espírito Santo, é aquela palavra lá do inglês, guided by the Holy Spirit, sabe? Ele pega GPS
cria uma frase para dizer que é guiado pelo Espírito Santo, que é o GPS. Você pode ter um GPS no carro, amém? Mas quem define o caminho que você vai seguir é o quê? É o motorista. Não adianta ter o GPS se o motorista não for o Espírito Santo. Não adianta você dizer que tem a presença de Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, se ele não tem o controle da sua vida. Não adianta você dizer que Jesus está contigo, que o Espírito Santo está com você, que ele está no carro, que ele está no barco, se ele não tem um volante, se ele não tem um leme da sua vida. Precisamos mudar de postura. Ele precisa ser aquele quem dirige os nossos passos, quem dirige as nossas decisões, quem dirige a nossa vida. Chega! Chega! Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Maridos, não é você que está no controle da sua casa, é o Espírito Santo de Deus. Mulheres, não é você que está no controle da sua casa, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Se o homem e a mulher tiverem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas e deixar que o Espírito Santo mova as suas vidas, o casamento não tem como dar errado. Porque estão todos dois sendo guiados pelo mesmo líder, o Espírito Santo de Deus. Jovem, você está naquela fase, eu preciso definir o que eu vou fazer da sua vida, da minha vida. Não, você não precisa definir. Você precisa perguntar para o Espírito de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, eu tenho o sonho de ser pastor, então eu vou fazer teologia. Não, faça aquilo que o Espírito Santo de Deus te dirigir. Porque tem gente lá no Brasil, tá? Fala, não, você pastor vai fazer teologia, depois fica desempregado, casa e não tem emprego, não consegue sustentar a família, vem a crise financeira, abala o casamento e daqui a pouco eu tenho mais um casal divorciado. Porque aquele jovem não tomou as decisões certas. Veja, Deus é o Senhor do tempo. Quando Deus disse, haja luz, Ele criou o tempo. E Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o início e o fim. Toda a história humana está sob o controle e a direção de Deus. Ele sabe exatamente o que vai acontecer hoje. Ele sabe exatamente. Eu não tenho dinheiro para aquilo. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Eu tenho o que é mais precioso. Eu tenho o que é mais importante. Eu tenho a presença de Jesus Cristo. Tudo nessa terra perde o valor. Você não se importa com as coisas dessa terra, porque o teu foco está em Jesus Cristo. E quanto mais você o contempla, mais você quer estar perto dEle, mais você quer viver para Ele, mais você quer ouvi-lo, mais você quer o servi-lo, porque a sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação, a sua paz está nele. Nele. A Bíblia vai falar em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E Jesus Cristo é chamado de o Pai da eternidade. Todo ser humano sabe que não foi feito para morrer. Quem aqui que quer acordar e morrer? No seu estado normal? Não, a gente quer viver uma vida full, cheia. Cumprir a vontade e o propósito de Deus. Tanto é que Paulo, ao discursar sobre a volta de Jesus, ele fala que o último inimigo ainda está para ser vencido. 1 Coríntios 16, você vai achar isso. Morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Paulo, certa vez aos Filipenses, ele escreve, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas, no entanto, ficarei no corpo para que vocês tenham fruto do meu trabalho. Paulo entendia que estar com Cristo era muito melhor, mas ele sabia que ele tinha que ficar aqui. É por isso que volta e meia eu falo, eu ouço o pastor Manuel falar a mesma coisa. Jesus, a hora que eu cumprir o que eu tenho para fazer aqui, pode me levar. Esse mundo não tem nada de bom para mim. Eu só estou aqui, eu só vivo aqui para viver a vontade dEle. Eu só estou nessa terra por graça e misericórdia dEle. Assim como o apóstolo Rina teve um acidente de moto e partiu, eu tive um acidente de moto. Em 2015, eu chamo aquilo de meu novo aniversário. Eu podia ter morrido assim como o apóstolo Rina morreu. Eu fui arremessado a uma altura muito grande. Eu estava a quase 90 km por hora quando eu bati num carro. O apóstolo Rina só perdeu o controle.
Eu bati num carro, 90 km por hora, eu fui arremessado, jogado, bati no chão, rolei, passou um ônibus, eu vi o vulto do ônibus passando. O ônibus, o autocarro poderia ter passado por cima de mim. Parei no acostamento e parei olhando para o céu. De repente apareceu um amigo meu da igreja, eu chamo ele de anjo até hoje, o Caio. Anjo, meu anjo. Moisés, vai ficar tudo bem. E eu estava numa paz. Eu falei, vai ficar tudo bem. Eu não sentia nada no meu corpo. Eu olhava para aquele céu azul de Rio das Ostras e eu, meu Deus, arruma um esposo bom para minha esposa, arruma um marido novo para ela legal. Porque eu já achava que eu estava indo para o céu, igreja. Eu estava olhando aquele céu azul lindo e eu tinha paz. Mas não foi o momento da minha partida. Eu podia ter me quebrado todo. A Bíblia fala em Salmos 37 que o justo passa por diversas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Você só vai morrer quando você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Só quando você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você vai partir e você vai partir em paz. O apóstolo Rina partiu em paz. Ele vivia uma vida constante, de posicionamento. O homem foi atacado, o homem foi difamado. Procura na internet um vídeo dele se defendendo. Procura um vídeo na internet ele atacando alguém. Ele, como Maria, estava aos pés de Jesus e quando foi atacado, quem o justificou foi o Senhor. Quem o justificou foi o próprio Jesus. Os frutos falam por si só. Estamos aqui, aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez pela vida do apóstolo Rina. Obrigado pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor, ó Pai, com graça e misericórdia, semeou por meio da vida dele. As sementes dele nos trouxeram aqui. E nós estamos aqui, Jesus, para dizer que nós semearemos as sementes que nos levarão à frente. Ó Deus, o teto do apóstolo Rina é os nossos pés. E nós vamos avançar. Nós estamos posicionados e nós iremos à frente no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aplauda o Senhor. Ei, Jesus. Meu Deus. Maria estava lá e Jesus então se move e vai até o lugar onde Lázaro estava morto. E ninguém entende nada. E ele fala, tira a pedra. Está morto, Jesus, está fedendo 4 dias já. Tira a pedra. Por quê? Quando Jesus vai fazer um milagre, ainda há algo da nossa parte para ser feito. Sempre há algo da nossa parte para ser feito. Ele vai fazer a mais difícil, ele vai fazer o impossível. Mas há algo que a gente precisa se mover. E começa no posicionamento. E Lázaro, ele grita bem alto, Lázaro vem para fora. Antes de gritar, Lázaro vem para fora, ele faz uma oração em alto e bom som para todo mundo ouvir. Pai, eu sei que me ouves, mas para que o teu nome seja glorificado. Veja a propaganda que Jesus faz, né? Aprende aí, ouve aí hoje. O meu pai me ouve. Lázaro vem para fora. E Lázaro vem todo atado, imagina aquele homem. Ou Deus levantou ele foi flutuando. Até a porta. Cara, deve ter sido impressionante. E aquele irmão que estava morto, ressuscitou. E aquela mulher que estava aos pés de Jesus, que estava com o coração rasgado, que buscava palavras de vida, encontrou a vida em Jesus. Seu irmão foi ressuscitado. Isso nos leva ao próximo episódio, onde Maria estava, logo na sequência. João, no capítulo 12. Versículo 1 diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele foi para a casa do milagre, um milagre em pessoa. Aquele que ficou 4 dias morto e agora estava ressurreto. Ele foi para a casa do milagre. E prepararam para Jesus uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa. Veja, Marta estava fazendo o quê? Sempre, né? Mas veja,
que agora ninguém fala mais nada. Se ela estava agitada, se ela estava preocupada com os muitos serviços. Marta mudou. Há esperança. Ainda que você tenha agido como Marta até hoje, há esperança. Você pode mudar como Marta mudou. E eles estavam ali à mesa, estava na mesa Jesus, Lázaro. E se você olhar em Mateus 26 e em Marcos 14, você vai ver que eles estavam em Betânia, na casa de Simão o leproso. Tinha mais um milagre na casa. Um homem que era excluído porque era leproso, estava oferecendo a casa dele para receber Jesus, para ser servido um jantar em sua homenagem. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Verso 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Maria pega um frasco de nardo puro. Se você for em Mateus 26, em Marcos 14, você vai ver que o frasco que ela pegou era um vaso de alabastro. Um vaso de uma cerâmica quase translúcida, que era usada para colocar especiarias muito caras. Se você, dependendo da versão que você lê, você vai encontrar a frase 1 litra de nardo puro. Era o volume que tinha naquele frasco de alabastro, e ele era selado. Uma vez que você quebra esse frasco, você tem que usar, porque não tem mais como vedar aquele frasco. E esse nardo puro, ele era usado para ocasiões especiais, de unções de mortos, de adoração ao Senhor, ou os ímpios usavam para adoração pagã. Mas ele é usado para ocasiões especiais, e ele era muito caro. Se você continuar lendo João aí, você vai encontrar o valor de 300 denários. E Judas, aquele miserável, esse frasco de perfume podia ser vendido e o dinheiro sendo revertido aos pobres. Mas não, ele só queria roubar o dinheiro daquele perfume. Porque eram 300 denários. Cara, 300 denários é o equivalente a 300 dias de uma pessoa trabalhando. Se você trabalha de segunda a sexta e fizer a conta, você vai ver que é pelo menos um pouquinho mais de 2 anos de trabalho, irmão. Pensa você trabalhar 2 anos para comprar um perfume e você quebrar e jogar nos pés de alguém. Foi isso que Maria fez. Maria quebrou aquele vaso de alabastro, 1 litra, mais ou menos 500 ml, e derramou aos pés de Jesus. Mas eu vou te dizer, ela não começou nos pés, não. Ela começou, foi na cabeça. Porque, se você ler em Marcos 26, em Marcos 14, Mateus 26, a mulher está ungindo, ela unge a cabeça de Jesus. Então, eu acredito que a cena foi assim: Maria quebrou aquele vaso de alabastro, ela chegou por trás de Jesus, que estava de joelhos, reclinado à mesa, com o cotovelo na mesa baixa, comendo, de repente, pão, uma sopa. E ela começou com aquele nardo, derramando na cabeça dele. E foi derramando. E aquilo foi escorrendo. E escorrendo pelo corpo de Jesus, até os seus pés. Até os seus pés. E quando chegou nos pés, como se não bastasse, ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Senhor, ensina-nos a ser como Maria. Essa mulher pegou a coisa mais cara que ela podia pegar, o perfume mais caro, e ela quebrou aquele vaso, derramou inteiro em Jesus. Jesus tinha chegado naquela casa e já estava na mesa. Sabe o que isso significa? Que já tinham lavado o pé dele, que ele já tinha recebido já uma unção na cabeça com um óleo específico, aromático, já tinha recebido um beijo lá de Simão, o ex-leproso, já tinha sido bem recebido, sabe? Mas Maria falou: não é suficiente para o meu amado, para aquele que trouxe vida ao meu irmão, para aquele que me dá palavras de vida eterna, para aquele que é o meu foco, para aquele que é o meu deleite, para aquele que cuida de mim.
Ela não achou que aquilo era suficiente, ela pegou aquele vaso de alabastro e gastou todo aquele nardo puro, de Jesus começando da cabeça até os pés. Ela gastou o que ela tinha e o que ela não tinha para fazer isso. Era muito caro. A gente está falando de mais de 2 anos de trabalho. Era muito caro. E ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Me chama a atenção aqui que quem enxugava os pés de uma pessoa era escravo. Ela não está preocupada com a aparência, ela não está preocupada com a sua posição social, ela simplesmente quer adorar Jesus de maneira extravagante, ela quer demonstrar o amor dela por Jesus de uma maneira que ninguém iria demonstrar naquele lugar. Ela vai lá e enxuga os pés de Jesus, ela usa os seus cabelos. Os cabelos para uma judia era algo muito importante, representavam a sua glória. As mulheres não ficavam andando por aí com o cabelo solto. Era cultural, específico daquela época. Era a glória da mulher o seu cabelo. Quando casada, mostrava para o marido. Ela tira e enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Ela coloca o seu dinheiro, a sua posição social, a sua glória diante dos pés de Jesus. Diante dos pés de Jesus. 3 vezes. 3 vezes aos pés de Jesus. 3 vezes. Focado na presença de Jesus. 3 vezes. Adorando a Jesus, buscando em Jesus a sua presença, mas dele ela estava lá. De repente os outros estavam pela casa fazendo qualquer outra coisa. Marta estava servindo, mas ela queria o adorar. E Jesus fala, quando os discípulos, Judas, endemoniado, chama a atenção dela e os outros discípulos, os bobos da corte, vão na onda, chamando a atenção de Maria, ele fala, não a repreenda. O que ela fez já está preparando o meu corpo para o sepultamento. Eram 6 dias antes da Páscoa. O que aquela mulher fez ainda foi um ato profético, preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. E se você ler Marcos 14 e Mateus 26, você vai ver que Jesus fala o que ela fez será lembrado por todas as gerações. E será lembrado porque é algo extremamente único e diferenciado na palavra de Deus. Não tem outro personagem na Bíblia que tenha feito algo semelhante a Jesus. Aquele perfume valia dinheiro, mas o amor a Jesus valia mais. A honra de Maria, a sua glória, valia alguma coisa? Valia. Mas se humilhar e enxugar os pés de Jesus, valia muito mais. Ela não se importou. E a Bíblia fala que o perfume daquele nardo puro encheu toda a casa. Isso aponta para uma adoração extravagante que enche todo lugar. Todos sentiram o cheiro da adoração daquela mulher. Pense, a gente fala, vamos adorar a Deus. A gente fala, não vou abrir a boca, vou cantar um louvor muito legal, vou salmodiar o Senhor. Não, aquela mulher usou um perfume que encheu toda a casa. Todos podiam perceber a adoração dela por causa do cheiro do perfume da adoração dela. Você olha que a única coisa que você vê Maria falando nesses evangelhos é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o exemplo dessa mulher nos arrasta. O exemplo dessa mulher nos mostra que o essencial é focarmos na presença. Nada do que eu tenho vale mais do que a presença. Nada do que eu tenho vale mais do que adorar Jesus. Nada do que você tenha, que você possa ter, pode se comparar e estar na presença de Jesus, se humilhar diante de Jesus, adorar a Jesus. Nada se compara. Nada. Maria não sacrificou nada que não fosse custoso. E muitas vezes nós queremos adorar o Senhor de qualquer maneira. Se vamos dizimar ou vamos ofertar, muitas vezes roubamos ao Senhor. Nos dízimos, nas ofertas. Se temos que servir, vamos servir de qualquer maneira. E achamos que estamos sacrificando ao Senhor. Veja o custo que essa mulher pagou para adorar a Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo fala, examine-se, come e beba.
Examine-se e viva um cristianismo de verdade. Avalie como você está vivendo. Avalie como você está andando. Que tipo de adoração você está entregando a Jesus? Você está entregando realmente aquilo que lhe custa? Aquilo custou tudo a Maria, custou sua posição, custou sua glória, custou dinheiro. Ela foi inclusive repreendida por outras pessoas pela sua atitude de adoração. Então, as igrejas, e nós, as atitudes dessa mulher falam por si só. E ela é um exemplo para nós de posicionamento. Ela é um exemplo de constância. Ela é um exemplo de adoração. Ela é um exemplo de foco na presença. E eu quero te convidar nesse momento a você baixar a sua cabeça e começar a refletir nisso que foi ministrado nessa manhã. Pense em como você tem vivido o seu cristianismo. Pense realmente em como você tem andado a sua vida cristã. Pense se você realmente tem se sacrificado e se exposto como Maria se sacrificou e se expôs para adorar a Jesus, focada na presença de Jesus. De repente, até hoje, você não tinha entendido isso. Mas como Marta, que mudou de comportamento, você também pode mudar de comportamento. O Senhor espera de nós um posicionamento de constância. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o santo a santificar.